Ele tinha tudo que o mundo romano considerava digno de admiração: poder, título, educação, autoridade sobre uma ilha inteira. Como procônsul de Chipre, Sérgio Paulo era o representante direto de Roma em uma das regiões mais estratégicas do Mediterrâneo. A sua palavra era lei. O seu palácio ficava em Pafos, a capital administrativa da ilha, uma cidade de mármore, de filósofos, de riqueza e influência. Ele não precisava de nada. E ainda assim, esse homem queria ouvir a palavra de Deus, não por dever religioso, não por protocolo político, por curiosidade genuína, por uma fome que o poder romano não conseguia saciar. Atos 13.7 o descreve com duas palavras que raramente aparecem juntas para descrever um governante romano: homem prudente. Em grego, sinetos, inteligente, capaz de compreensão profunda, alguém que pensa de verdade. E esse homem inteligente, naquele momento específico da história, mandou chamar 2 judeus itinerantes que pregavam sobre um carpinteiro ressuscitado da Galileia. O que aconteceu a seguir mudou Sérgio Paulo para sempre e mudou o rumo da missão que estava transformando o mundo. Para entender Sérgio Paulo, você precisa primeiro entender onde ele estava. Chipre não era uma ilha qualquer, era uma das maiores ilhas do Mediterrâneo Oriental, rica em cobre, o próprio nome da ilha é provavelmente associado ao metal, estrategicamente posicionada entre a Anatólia, a Síria e o Egito, um ponto de convergência de rotas comerciais, culturais e religiosas. E por volta de 46-48 d.C., Chipre era uma província senatorial romana, o que significa que o procônsul que a governava era indicado pelo Senado de Roma, não pelo imperador diretamente. Era uma posição de prestígio considerável. Quem governava Chipre estava dentro do círculo interno do poder romano. Sérgio Paulo era esse homem. Mas Chipre também era uma ilha de tensões religiosas. Havia uma comunidade judaica significativa em Chipre, tanto que décadas depois, uma revolta judaica na ilha deixaria cicatrizes profundas na história local. E com a comunidade judaica vieram sinagogas, leitores da Torá, intérpretes das Escrituras. E vieram também os outros, os que se apresentavam como intermediários do divino, magos, adivinhos, intérpretes de sonhos, consultores espirituais. O mundo grego-romano estava saturado desses personagens. Eles circulavam nas cortes dos poderosos, oferecendo acesso ao sobrenatural como um serviço. E na corte de Sérgio Paulo havia um deles. Seu nome era Bar-Jesus, que em aramaico significa filho de Jesus, filho de Josué, um nome ironicamente messiânico para um homem que se tornaria o obstáculo mais direto ao evangelho naquela cena. Os gregos o chamavam de Elimas, o mago, o sábio, o feiticeiro. Ele estava próximo o suficiente do procônsul para ter influência, e próximo o suficiente do procônsul para se sentir ameaçado quando 2 pregadores chegaram à ilha com uma mensagem que podia mudar tudo. Atos 13 marca um momento de virada na história do cristianismo primitivo. É o início da primeira grande viagem missionária registrada. A igreja em Antioquia, uma das comunidades mais vibrantes do mundo antigo, estava reunida em oração e jejum quando o Espírito Santo falou com uma clareza que o texto registra com espanto. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Barnabé era de Chipre, nascido lá, conhecia a terra, o povo, a cultura. E Paulo, Saulo de Tarso, fariseu convertido, perseguidor transformado em pregador, estava pronto para levar o evangelho onde ele ainda não havia chegado com força. Eles chegaram a Salamina, a cidade portuária, no lado oriental da ilha. Pregaram nas sinagogas, e então começaram a percorrer a ilha de leste a oeste, toda a extensão de Chipre, até chegarem a Pafos, a capital, o palácio do procônsul. Não foi por acaso que a viagem terminou lá, e não foi por acaso que Sérgio Paulo quis ouvi-los. Atos 13, versículo 7, diz que foi o próprio procônsul quem os mandou chamar. Ele ouviu falar deles. Um homem da sua inteligência, cercado de filósofos e consultores espirituais,
ouviu que 2 judeus estavam percorrendo a ilha pregando sobre ressurreição, sobre um novo pacto com o Deus de Israel, sobre perdão e transformação, e disse: quero ouvir isso de perto. Não por educação diplomática, porque havia algo ali, porque havia algo naquela mensagem que chamava a atenção de um homem que havia lido muito e ainda não havia encontrado o que procurava. E é aqui que a história acelera, porque Elimas estava na sala. Atos 13, versículo 9, registra sua reação com uma palavra que não deixa espaço para a interpretação. Ele se opôs a eles. Não com argumentos filosóficos, não com perguntas legítimas, com oposição direta, com o objetivo declarado de torcer o procônsul e afastá-lo da fé. Por quê? O texto não explica os motivos internos de Elimas, mas tudo indica que ele entendia o que estava em jogo. Se Sérgio Paulo, o homem mais poderoso de Chipre, ouvisse Paulo e acreditasse, o status de Elimas na corte evaporava. Seu acesso ao poder dependia de ser o intermediário espiritual do governador. Dependia de ser o homem que conectava o poderoso ao sobrenatural. E agora havia 2 pregadores na sala com uma mensagem que não precisava de intermediário nenhum, que proclamava acesso direto ao Deus vivo através de Jesus Cristo. Tudo indica que Elimas não estava defendendo a verdade, estava defendendo o seu lugar. E no meio dessa cena, no salão do procônsul de Chipre, com o poder de Roma como audiência, Paulo olhou para Elimas. Atos 13, versículo 9, diz algo que marca uma transição no texto. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos. É a partir daqui que o texto passa a usar consistentemente o nome Paulo. É como se o texto estivesse marcando uma virada. O antigo perseguidor, o homem que havia aprovado a morte de Estevão, o homem que arrastava cristãos para a prisão, agora estava cheio do Espírito Santo, olhando nos olhos de um oponente do Evangelho, pronto para falar com autoridade apostólica. E o que Paulo disse? Não foi um argumento teológico elaborado, foi um diagnóstico, preciso, cirúrgico, devastador. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Filho do diabo, em contraste direto com o nome Bar-Jesus, filho de Jesus, Paulo estava apontando a ironia com precisão. Aquele que usava o nome que evocava o Messias estava servindo ao inimigo do Messias. E então o julgamento. Eis que a mão do Senhor está sobre ti, e serás cego, sem ver o sol por algum tempo. Por algum tempo, não para sempre. Um julgamento com misericórdia embutida. Uma cegueira com prazo vencido. Uma escuridão que podia, se Elimas escolhesse, levar ao mesmo tipo de transformação que havia levado Paulo anos antes. Porque Paulo sabia o que era ser cego e voltar a ver. Sabia de dentro. Atos 13.11 registra o que aconteceu a seguir com a brevidade de quem descreve um fato verificável. E imediatamente lhe caiu sobre os olhos uma névoa e escuridão, e andando em derredor, procurava alguém que o guiasse pela mão. Leia essa imagem. Elimas, o mago, o feiticeiro, o homem que presumia ter acesso ao sobrenatural, procurando alguém que o guiasse pela mão. O homem que manipulava o invisível agora não conseguia enxergar o visível. O homem que se apresentava como guia espiritual precisava de um guia para atravessar o salão. Há uma mensagem profunda nessa imagem. O poder que Elimas exibia era falso. E quando encontrou o poder real, o poder do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, não havia nada para opor, nenhum feitiço, nenhuma palavra de poder, nenhum acesso ao sobrenatural que pudesse fazer frente ao Deus vivo. Elimas ficou de mãos estendidas em busca de um guia. E Sérgio Paulo viu tudo. Se esse tipo de investigação está abrindo camadas da palavra que você nunca tinha visto assim, se inscreve no canal Verdade da Verdade e ativa o sino. Toda semana tem um mergulho como esse, nas passagens, nos personagens, nas histórias que a maioria passa rápido e que carregam verdades que mudam tudo. O que vem a seguir é a parte mais importante dessa história.
Atos 13.12. Uma frase. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Creu. O procônsul de Chipre, o representante de Roma, o homem prudente que queria ouvir, creu. Mas observe o que o texto diz que o levou a crer. Não diz que ele ficou impressionado com o milagre. Diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Em grego, ekplessomenos epitedidakei tukiriu. Espantado com o ensinamento sobre o Senhor. O sinal era inegável. Nenhum homem inteligente pode ignorar uma cegueira instantânea acontecendo à sua frente. Mas o que realmente tocou Sérgio Paulo não foi apenas o fenômeno sobrenatural. Foi a mensagem, a doutrina, o ensino sobre quem Jesus era, o que havia feito, o que a ressurreição significava, o que estava sendo oferecido a qualquer pessoa, incluindo um procônsul romano com todos os títulos do mundo, que cresce. Um homem educado, experiente, acostumado a filósofos e retórica, e ficou espantado. Não com o truque, com a verdade. Sérgio Paulo encontrou o que havia mandado buscar. Não sabia exatamente o que era quando mandou chamar Paulo e Barnabé. Sabia que havia algo naquela mensagem. E quando a ouviu, com o pano de fundo de um falso intérprete do sobrenatural tornando-se cego, enquanto o verdadeiro poder de Deus se manifestava, ele entendeu. O homem mais poderoso de Chipre dobrou o joelho diante de Jesus. Há 3 coisas nessa história que quero que você carregue daqui. A primeira é sobre Sérgio Paulo. Ele era poderoso, culto e inteligente, e nenhuma dessas coisas o impediu de buscar. Na verdade, a inteligência dele foi o que o tornou incapaz de se satisfazer com o que o mundo romano oferecia. Quanto mais você pensa de verdade, mais você percebe que as respostas que o mundo dá não chegam perto do peso das perguntas que a vida levanta. Sérgio Paulo não chegou à fé apesar da sua inteligência, chegou através dela. Porque um homem que pensa direito, eventualmente chega à mesma conclusão. Há algo que o poder, a riqueza e o título não explicam. Há uma dimensão da existência que exige uma resposta diferente. E ele foi buscar essa resposta. A segunda coisa é sobre Elimas. Existem pessoas cuja resistência ao evangelho não é filosófica, é econômica, é estratégica, é sobre não perder o lugar que ocupam. Tudo indica que Elimas não questionava a veracidade do que Paulo pregava. Ele se opunha porque se Paulo estivesse certo, Elimas perdia tudo. Isso não é ceticismo, é interesse disfarçado de oposição espiritual. E Paulo nomeou isso com precisão cirúrgica: filho do diabo, inimigo de toda a justiça. Porque perverter os caminhos do Senhor para proteger o próprio lugar não é ceticismo honesto, é escolher o escuro de propósito. E a terceira coisa é sobre Paulo. É a partir daqui que o nome Paulo passa a ser usado consistentemente no texto. Saulo, o nome hebraico, o fariseu, o perseguidor, cede espaço para Paulo, o nome romano, o apóstolo dos gentios, o homem que levaria o evangelho até os confins do mundo conhecido. E a primeira grande vitória registrada nessa missão não foi numa sinagoga, foi no palácio do procônsul romano, com um mago ficando cego e um governador crendo. Deus não precisava de circunstâncias perfeitas, precisava de 2 homens dispostos a ir, e de um procônsul inteligente o suficiente para saber que havia algo que ele ainda não tinha ouvido, e humilde o suficiente para mandar buscar. Às vezes, o caminho do evangelho passa pelo lugar mais improvável do mundo, um palácio romano, um mago na sala, um governador com fome de verdade, e 2 pregadores que não tinham nada além da mensagem, e que descobriram que a mensagem era suficiente para tudo. Se essa história te mostrou um lado das Escrituras que você nunca tinha visto assim, compartilha com alguém que precisa saber que a inteligência não é obstáculo para a fé, é convite para ela. E deixa nos comentários a sua resposta para essa pergunta. O que mais te surpreendeu nessa história? O julgamento sobre Elimas, a conversão de Sérgio Paulo ou o momento em que Paulo se torna Paulo? Se inscreve no canal Verdade da Verdade e ativa o sino. A próxima investigação já está vindo.